Paz do Senhor, irmãos. Pastor Alci, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. A gente hoje vai conversar sobre uma lição maravilhosa, uma das parábolas mais bonitas que o Senhor Jesus nos trouxe para ilustrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele ama os pecadores, como o Senhor nos atrai e traz para os seus braços cuidadosos e amorosos. Nós vamos estudar na lição de número 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. A lição de hoje ela vai tratar sobre basicamente duas parábolas: parábola da ovelha perdida e parábola da dracma perdida. Antes de qualquer coisa, de começar a ler o texto, eu queria só compartilhar um trecho de uma música que eu gosto muito, de um dos meus autores e compositores e músicos favoritos, Estênio Márcios. Uma música chamada Estima. Vou deixar o link aqui na descrição, depois tu dá uma olhada. É uma música lindíssima, eu vou ler um trecho da música. Um lamento de cortar o coração. Ecoou no vale, todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta, sem querer acreditar. Falta uma ovelha no curral. Comovido, vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima. Sobe e desce morro, mil perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura quando chama o nome dela. Por lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Se fosse outro, encerraria a busca, mas incompreensivelmente a ama. E no fim da madrugada a encontra, ferida e assustada, mas com vida, e desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. A gente vai ver sobre isso, sobre esse amor tremendo que faz com que o Senhor vá atrás da gente, nos encontre perdidos, feridos, machucados, distantes do seu cuidado e incompreensivelmente nos amando, incompreensivelmente nos abraçando, nos levando para Ele. A gente vai estudar sobre essa parábola. Vai ver uma outra parábola também, que é a parábola da dracma perdida, que o contexto é muito parecido, do amor e cuidado de Deus, buscando o pecador para Ele. Mas antes da gente estudar a parábola, como essa aqui é uma pré-aula muito voltada para professores de EBD, eu quero só te ajudar a estruturar a tua aula, tu enxergar um pouco a lição e depois a gente vai para a interpretação do texto da parábola em si. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como comportou, como o comentarista organizou a revista. No ponto 1, ele vai dar a interpretação. Ele vai dar a interpretação da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Nesse ponto 1, eu particularmente penso que a gente precisa focar um pouco mais na parte mais conceitual, na parte mais interpretação mesmo da parábola. Tá bem rápido, mas eu acho que vale muito a pena se dedicar um pouquinho mais no ponto 1 para a gente ter uma base boa do que o texto está dizendo. No ponto 2, vai falar sobre precisamos buscar as ovelhas. Vai ser uma forma que o comentarista ele vai tentar nos motivar a partir da lição, falando desse amor de Deus, da busca de Deus por nós pecadores. Ele vai querer nos motivar a gente buscar as ovelhas perdidas. E aí eu quero te falar uma coisa, esse ponto 2, uma sugestão, você pode ou não acatar, é só uma ideia. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é diminuir a parte teórica do ponto 2, explicar de forma muito rápida, muito sucinta o ponto 2 e partir para uma ação prática. Por exemplo, a gente pode pegar, baseado nesse contexto da ovelha perdida. Primeira coisa que o pastor fez foi sentir falta de uma ovelha que não estava lá junto dele. Então, primeira ação, isso pode ser feito em sala mesmo, na hora da aula. Leva papel, faz a preparação direitinho, aí você chega para os alunos e pede para cada aluno sentir falta de alguém, de uma pessoa só. Não precisa de muita coisa não, de uma pessoa.
peça para ele escrever e anotar o nome de uma pessoa somente. Essa é uma pessoa que ele sentiu a falta, que pode ser uma pessoa que faz tempo que não vai a um culto, que faz um tempo que não está frequentando a escola bíblica, ou que não conhece Jesus ainda, coloca esse um nome. Depois disso, o segundo momento é o que? Ir buscar. Fazer esse comprometimento com o aluno em ir atrás dessa ovelha perdida, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Então, show! Agora com um detalhe interessantíssimo. Não é ir uma vez. Eu penso que esse comprometimento pode ser um comprometimento com a pessoa. Então, assim, essa pessoa, essa ovelha perdida que foi anotar o nome, você pode fazer o compromisso para que ela vá e a vá novamente e acompanhe. Porque às vezes, queridos, a gente quando está querendo chamar pessoas para a casa do Senhor, a gente é muito rápido em chamar uma vez, e se a pessoa por algum motivo não pôde ou não quis ir naquele momento, te deixa de lado. E na verdade a gente vai perceber que existe um cuidado perseverante de Deus em relação às vidas que a gente pode ter também. Então, assim, pega, já junta a tua turma, já sai com esse objetivo, cada um com esse propósito, ora em sala de aula, para a aula e ora, para apresentando a Deus o propósito em relação àquela ovelha que está sendo apresentada. Eu penso que vai trazer um benefício muito bacana da gente conseguir ouvir a palavra do Senhor, ouvir o ensinamento da palavra de Deus e já sair para viver aquilo que a gente tem aprendido. É isso que Jesus, inclusive, nos ensina, né? Que a gente tem que ouvir a palavra do Senhor e, de alguma forma, praticar. Eu acho que já entra no ponto 2, dá ótimo para fazer isso. No ponto 3, vai falar sobre a alegria no céu. O modo que eu li a revista, nesse ponto Alegria no Céu, mostrando como o Senhor Deus se alegra em receber os pecadores, em receber aqueles que estão sendo salvos, eu penso que é uma forma de preparar a gente no sentido de como lidar com as ovelhas que estão voltando ou com as ovelhas que estão chegando, né? Às vezes a gente tem muita pergunta, muito pouco perdão, Enfim, ele vai traçar um paralelo aqui que é bem bacana, que vai mostrar que, basicamente, Deus se alegrou e ponto. Né? A gente não precisa querer saber dos detalhes do problema que a pessoa passou no sentido de cobrança. A gente precisa estar lá presente, dizendo que Deus ama e que nos colocando à disposição para amar e cuidar daquela pessoa. Ponto. Ela vai precisar de arrependimento, mas isso é um outro assunto. Ele vai mostrar... No comentarista ele faz esse adendo da necessidade de arrependimento, mas o ponto que tem que ficar muito forte é isso. O que é que a gente faz com a pessoa que está chegando à nossa casa, está chegando à nossa igreja? Como é que a gente vai absorver esse novo filho espiritual? Isso é uma coisa que a gente tem que ter já essa preocupação. Óbvio que às vezes a gente falha muito nisso, a gente às vezes é muito ligado à nossa própria vida, na nossa própria relação com Deus, nos nossos próprios dilemas, com aquilo que a gente vem buscando na casa do Senhor, e às vezes a gente não percebe a necessidade de quem está perto da gente. Então vale muito a pena perceber isso. Há de fato uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus por isso, porque Ele nos ama e se alegra quando nós estamos na casa dele. Ponto. Ok. Indo para a interpretação do texto, o que acontece? Primeira coisa que eu sempre tenho falado esses dias é para a gente observar alguns aspectos da parábola. O primeiro aspecto da parábola é qual é o objetivo principal dela. Na parábola, nas 3 parábolas que aparecem em Lucas 15, tanto na ovelha perdida, dracma, filho pródigo, o objetivo principal é mostrar que Deus busca pecadores. A ação de trazer pecadores para si é uma ação que vem do próprio Senhor Deus. Em Lucas capítulo 15, a introdução da parábola já mostra isso.
os fariseus e escribas estavam murmurando entre si, questionando o fato de que Jesus comia com pecadores. E aí, em resposta a essa murmuração dos fariseus, fariseus e escribas, os religiosos da época, Jesus ele vai apresentar essas 3 parábolas em sequência. Então isso é perfeito para a gente entender o objetivo. Deus busca pecadores. É esse que é o ponto principal. Uma outra coisa que a gente vai ter que observar é o público. A parábola da ovelha perdida, ela aparece tanto em Lucas quanto em Mateus. Em Lucas, que é onde a gente está se dedicando mais, ela é uma parábola que está sendo falada, está sendo direcionada para fariseus e publicanos. Em Mateus, Jesus vai contar a mesma parábola da ovelha perdida para os discípulos. Ele estava explicando acerca de quem era maior no reino de Deus, e aí ele vai ilustrando, falando da importância dos pequeninos, e depois disso ele vai e fala sobre a ovelha perdida. Então vai ter uma pequena mudança em um elemento da parábola, de acordo com essa variação no público, a gente já chega lá. Beleza? Agora, primeira coisa que a gente tem que observar dentro desse objetivo principal, que é mostrar a busca de Deus aos pecadores. Irmãos, a gente precisa observar a total incapacidade que a gente tem, que o pecador tem, de encontrar o caminho para o Senhor. Total incapacidade. Seguindo a sequência de Lucas, a ovelha perdida, ela é totalmente refém da ação do bom pastor que vai até ela. Ela está perdida e o bom pastor é que vai até ela. Na parábola da dracma, a mesma coisa. A dracma está perdida. A dracma em si mesmo não tem força, não tem a menor condição de ir até a sua dona, a mulher, a dona de casa. Mas ela vai até a dracma. E na própria parábola do filho pródigo tem um aspecto que é fantástico. Apesar de que existe uma ação do filho pródigo em desejar retornar para a casa do seu pai, para trabalhar como um trabalhador, não ir para lá para voltar à sua condição de filho. Ele queria ir para lá por ter lembrado que os trabalhadores do seu pai estava numa condição melhor do que ele estava no momento. Ele tem essa vontade de retornar, mas ele vai ser recebido como filho através de uma ação do pai. E aqui eu até deixei marcado esse versículo, que é um dos mais lindos que tem na parábola do filho pródigo, que está no verso 20. E levantou-se e foi ele para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. O pai do filho pródigo avistou o filho pródigo, ele vinha longe quando avistou. E o pai, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E a partir tem aquela ação de recebê-lo como filho. Então a gente vai perceber que mesmo na parábola do filho pródigo, existe uma ação direta do pai indo ao encontro do filho. Isso é muito significativo, porque toda a nossa relação de fé com Deus é a partir disso. É a partir que Deus nos amou de tal maneira que foi até a gente e o amor de Deus nos alcançou. Isso é uma coisa que é para a glória dele, para a graça dele. É aquilo que Jacó Arminio vai chamar da graça preveniente. É uma graça que chega antes, quando nós ainda estamos perdidos e mortos dos nossos pecados e delitos. Então, isso é fundamental para a gente entender nossa relação de fé.
Deus nos ama e Deus vai até o perdido sempre, porque existe essa incapacidade total e absoluta do perdido de encontrar sozinho o caminho para Deus. Isso é muito significativo até quando a gente começa a olhar questões de fé, de caminhos que levam para Deus, de uma série de questões. Por que a gente tem a certeza de que vai de fato encontrar o caminho que leva para o céu? Porque não foi um caminho que a gente tateou ele e tentou descobrir sozinho. A gente foi alcançado pelo Senhor e Ele nos conduz pelo caminho. Essa é a diferença do Evangelho. A diferença do Evangelho é sempre isso: ato gracioso de Deus em vir a nós com amor, com graça, com misericórdia, quando nós só merecíamos condenação do Senhor devido à nossa maldade, devido ao nosso pecado. Mas o Senhor nos amou, inexplicavelmente nos amou. Ok, tem uma diferença em relação a um elemento. Isso aqui eu estou me referindo à parábola da ovelha perdida. Em Lucas, Jesus está se dirigindo para fariseus e escribas. Em Mateus, Jesus vai estar se dirigindo aos seus discípulos. E tem uma pequena variação entre ambos. Para os seus discípulos, quando Jesus está explicando a parábola da ovelha perdida, Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, o pastor, ao perceber a falta de uma, ele deixa 99 no monte e vai atrás da que se perdeu. Quando Jesus conta a mesma parábola para os fariseus, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Ele fala o seguinte: olha, ao sentir a falta de uma, o pastor deixa as 99 no deserto e vai atrás de uma. Existe uma mudança de aonde o pastor deixa as ovelhas que estão com ele, dependendo do texto. Eu sei que pela força da música, a gente sempre tem a tendência de ler o texto interpretando como o Jesus deixou, o pastor deixou a 99 no aprisco. Isso é por conta até de uma força muito grande de uma música de um sucesso tremendo no nosso cancioneiro, que é 100 Ovelhas do Zé de Paula. Mas o texto bíblico ele não vai dizer que Jesus deixou a ovelha no aprisco. Quando ele se dirigindo para os discípulos, ele fala que deixou no monte, e se dirigindo aos fariseus, fala que deixou no deserto. É muito marcante isso, porque, queridos, deserto, principalmente isso, deserto, é um local de perigo, é um local de sofrimento, de aridez de alguma forma. Então isso é muito significativo no meu modo de entender, quando Jesus, ao olhar para o religioso, aquele que não tinha o olhar da graça de Deus, tinha um olhar daquela estrutura de fé baseado em troca, baseado em ritos, esvaziada de significados mais profundos de amor e vínculos mais profundos de amor. Jesus olha para esse cara e fala: ó, as ovelhas vão ficar lá no deserto mesmo. Então, assim, tu mostra que existe uma ação de Deus sempre de um modo diferente para o pecador que se arrepende. E aqui é tremendo, porque na parábola das ovelhas perdidas, no texto de Lucas, essa parte, quando ele chega e fala que haverá muito mais alegria por um por um pecador que se arrepende do que por um justo que não precisa de arrependimento,
não necessita, por 99 justos que não necessitam de arrependimento, é uma coisa que eu fico... O impacto que o texto tem em mim é um impacto de quase que um tom mais irônico de Jesus, mostrando que aqueles 99 que achavam que não precisavam de arrependimento, cara, eles vão ficar no deserto. Isso é muito significativo para a nossa fé também. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o local de segurança da ovelha é perto do seu pastor ou de alguma forma guardado. A ovelha de Salmo 23, ela não teme andar pelo vale da sombra e da morte. Não é porque ela seja uma super ovelha corajosona, é porque ela diz o texto: tu estás comigo. É a presença do pastor que traz tranquilidade e segurança para a ovelha. E aqui é muito significativo para o nosso modo de entender a fé, como a gente tem que de fato estar sempre se aprofundando numa fé calcada na graça de Deus, e a gente vai enxergar um pouco disso na parábola também lá do filho pródigo, onde no verso 29 vai ficar muito claro que a relação do irmão mais velho não era uma relação baseada em amor, era uma relação baseada em serviço e troca. A queixa do irmão mais velho é justamente esse, né? É que eu te sirvo, né? Ele não tem aquela visão de relação de amor do pai. Ele tem aquela relação dele que serve. Então, essa relação de alguma... Por isso que ele espera uma recompensa. Por isso que ele espera um retorno direto. Porque o trabalho exige um pagamento. E quando a gente tem uma relação de graça com o Senhor, não, querido. O meu pagamento ele vem antecipado. Antes que eu o servisse de alguma forma, o seu amor, a sua bênção, o seu cuidado, já veio na minha vida. Tipo assim, eu já começo de modo completamente abençoado pelo Senhor, sem que eu tenha o menor mérito nisso. Isso é a graça de Deus. Então, eu considero muito significativo quando Jesus se direciona para os fariseus, ele afirmar que as 99 ovelhas iam ficar no deserto. Enfim, vale a pena a gente pelo menos pensar no assunto, né? Ok. E um outro ponto aqui que é tremendo, e eu já comentei de alguma forma, a gente não tem capacidade de chegar até o Pai. Mas o que eu acho mais tremendo é que o Senhor, além de nos buscar, ele nos busca nos amando. A gente vai perceber toda essa relação de júbilo que o Senhor tem expresso nas suas parábolas. Seja no pastor que encontrou a ovelha, seja na mulher que encontrou a dracma, ou seja no pai que encontrou o filho que estava morto e reviveu. Tu vai perceber uma expressão de júbilo, uma expressão de, olha, eu fui até você, mas eu fui num profundo amor. O que movimenta o Senhor para vir ao encontro da gente é o fato de que ele nos ama de um modo total. E eu não sei te explicar como isso é tremendo para a gente parar e pensar nessa dimensão desse amor, como ele é absolutamente inacreditável. Ele é inacreditável no sentido de ser incrível, não no sentido de ser irreal, mas porque, olha, desenha o cenário na tua cabeça. Jesus está falando para pessoas que se achavam muito, pessoas que já estavam
de alguma forma inchadas espiritualmente, orgulhosas espiritualmente. Ele está falando para fariseus e escribas, que estavam escandalizados com ele naquele momento. E ele vai falar, resumindo, tá vendo esse cara aí, esse daí que tu, fariseu, tu, escriba, não tá dando o menor valor para ele? Pois é esse mesmo que eu amo. O que ele tem de valor? Rapaz, tem a partir do momento que Deus vai dar. Ele vai nos dar essa possibilidade, né? O valor que há em nós é o valor que foi dado por Ele. Mas antes dele, nem isso a gente tinha. Então, eu não consigo explicar como Deus nos ama, né? Como disse no louvor que eu citei do Estênio Márcios, ela é fraca e tola, mas Ele a estima, né? Ele inexplicavelmente nos ama. Isso é uma coisa que é tremenda. Tem um outro hino do Estênio Márcios, esse baseado na parábola do filho pródigo, que é o fim de tarde no portão. Também vou deixar o link na descrição, que fala assim: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Esse é o amor de Deus na nossa vida, cara. Então, assim, eu não tenho como te dizer como o Senhor nos ama, mas a gente pode ser impactado por essa realidade. E quando a gente é impactado por essa realidade, esse amor completo, esse amor incondicional, esse amor que se dirige para nós pecadores, é o que Paulo diz, né, em Romanos capítulo 5. Né? Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Isso é tremendo. E para finalizar, esse vídeo já está ficando longo, eu quero só citar também um outro texto. Esse está na nossa querida harpa cristã, o hino de número 156. Eu sei que o hino de 156 vai falar sobre a minha história, vai falar sobre a vida, talvez seja a sua também, mas é a minha vida. Eu quero finalizar esse vídeo citando o hino 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste e vil. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Que o amor de Deus na sua vida possa ser a maior marca. Que o amor de Deus reorganize toda a tua vida, de modo que tu entenda que a gente vive para a glória dele. Que o amor de Deus seja uma marca tão forte na tua vida que mude a forma que você é, mas mude de dentro para fora. Que toda a tua vida seja uma expressão de louvor a Deus. Isso aqui Jesus chama de novo nascimento. Como o amor de Deus impacta na gente de tal maneira que você passa a ser de fato uma nova criatura em Cristo. Que Deus vos abençoe. Querido, se você quiser, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. O importante é se inscrever no canal é para poder pegar as atualizações. Tem um sininho por aí. Vai dar certo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.